Que bom ter você junto com a gente, mais uma edição do nosso Volta Pra Casa aqui na Rádio Evangelizar. Eu sou o Gabriel Kuligovski, junto comigo, o Casal de Negócios, sempre trazendo pra você dicas muito bacanas pra você que tá pensando em empreender, abrir o teu próprio negócio. Lembrando você que também você pode acompanhar o Volta Pra Casa no YouTube e no Spotify da Rádio Evangelizar em vídeo. E lá também tem os programas anteriores para você conferir tudo na íntegra, combinado? Começando mais uma edição, Rafael sempre junto com a gente. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Gabriel. Eu já vou me apresentar, mas você que empreende, que gosta do programa e tudo mais, tem as versões salvas ali, como o Gabriel trouxe. Então, entra lá no Spotify, aqui no YouTube, entra no canal da rádio ali, né? Onde você consegue acessar os outros programas que tem bastante conteúdo de valor. Eu vou deixar a Bruna começar hoje a apresentação, depois eu me apresento. Você é cavaleiro hoje. Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Casal de Negócios. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência que a gente tem no mundo dos negócios. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou casada com o Rafael e a gente é sócio na vida e nos negócios. Exato, e eu sou o Rafael, sou casado com a Bruna, sou sócio dela na vida e nos negócios, sou empresário e estamos todas as quintas-feiras aqui compartilhando um conteúdo bem bacana na rádio, no YouTube, e é sempre uma alegria muito grande. Vamos para o tema de hoje, mas antes aquele convite especial, né, para você que ainda não nos segue. Boa. Pega seu celular, Instagram, lupinha, Casal de Negócios CEOs, CEOS, Casal de Negócios CEOs. Segue a gente lá, manda pergunta no direct. Às vezes tem perguntas que você quer que a gente responda, traga nesse programa ou nos próximos programas, manda no direct ali que a gente está sempre acompanhando aqui e gosta de trazer e gosta dessa interação também com vocês, nossos ouvintes. E também aqui no YouTube, para você que está no YouTube, no Spotify, você pode curtir, né? Já segue aqui a rádio, já deixa nos comentários aqui perguntas, vamos fazer essa interação bem legal, que isso agrega bastante para a gente trazer um conhecimento mais direcionado. Às vezes você tem uma dúvida, não se acanhe, né, como no colégio, às vezes você tem a dúvida, tem medo de levantar a mão, aqui é mais fácil, você manda no nosso Instagram ou manda por escrito aqui no YouTube e a gente responde, traz aí nesse programa ou nos próximos. O tema de hoje quem escolheu é a Bruna, então eu vou deixar ela fazer as honras para apresentar para vocês. O programa de hoje eu pensei num formato um pouco diferente. A gente pensou em fazer um programa voltado mais para as perguntas que a gente recebe. Então, ao longo desse programa, a gente selecionou algumas perguntas, as que a gente mais recebe, e a gente vai responder aqui para vocês essas perguntas. E se você gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de programa, deixa aqui nos comentários que daí a gente pode pensar em fazer mais vezes esse conteúdo para vocês. Legal, então eu nem vi as perguntas ainda, para mim vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para todos nós, então. Olha, então vamos lá, primeira pergunta que a gente recebe. Como não ter medo de sair do emprego para empreender? Olha, ô Gabriel, você já pensou em empreender algum dia? Olha, eu até pensei, mas aí o que acontece, né? O trabalho, por trabalhar em rádio, né, demanda um pouco mais de tempo. Às vezes tem profissional que trabalha em 2 rádios. Já pensei no caso, mas pensei, o quê? Eu paro no o quê? Mas já pensei, tem uma ideia aí, mas depois a gente conversa em off. Que legal. Não, isso tem a ver com rádio também. Que legal, isso é muito legal porque eu não conheço uma pessoa na vida que nunca pensou em empreender, né? Sempre tem um momento da vida, uma etapa que a pessoa olha e ela fala, poxa, será que o que eu faço hoje faz sentido assim? Será que eu não poderia empreender? Ou talvez, não, mas eu gosto muito da profissão. Então, será que eu não poderia empreender dentro dessa profissão? Isso é uma pergunta-chave que acho que todo mundo deve ter isso bem sólido e bem respondido. E o programa anterior, para você que não viu, ele fala sobre características para ser empresário. Então, se você está na dúvida ainda, eu ainda não respondi essa pergunta, eu ainda não sei, não tenho esse autoconhecimento e tudo mais, veja depois o programa anterior, que a gente trouxe essas características essenciais para o empresário
e vai te ajudar a chegar na conclusão se faz sentido para você, não faz, ou coisas que você precisa melhorar para que você entre nesse caminho do empreendedorismo e dos negócios. Bruna, desculpe, você pode só trazer a pergunta de novo? Trago. Como não ter medo de sair do emprego para empreender? Legal. Essa é uma pergunta complexa, mas eu encontrei bons caminhos para ela. Não sei você que está aí do outro lado. Então, primeiro de tudo, né, eu tenho um livro que eu estou lançando sobre isso. Ainda não foi lançado, vai sair aí nas próximas semanas. Mas você que gosta de fazer lista de livro, né, eu tenho uma lista de livro para ler e sempre vou anotando lá e vou comprando e vou lendo. O nome desse livro é O que te afasta dos grandes resultados. E lá no livro a gente fala um pouco sobre medo. E aí o que eu queria trazer de conceito aqui, né? Porque essa pergunta da Bruna fala muito sobre medo, né? Como não ter medo de sair do emprego e para você começar a empreender. O medo, ele é natural. Isso a gente tem que entender primeiro de tudo. Todo mundo tem medo. Você solta uma pessoa no escuro e ela não sabe o que vai acontecer, deu um barulhinho ali, é natural que ela sinta medo, porque é uma defesa do nosso corpo e tudo mais, até pra gente não acontecer o pior de tudo, que é morrer, né? Que é um dos maiores medos do ser humano, né? No livro eu trabalho vários medos também. Então entender que é natural. Agora, qual que é o problema? Quando esse medo, ele gera bloqueios na sua vida que te impedem de alcançar esses grandes resultados. E aí, quando eu olho para essa pergunta que a Bruna trouxe ali, né? Por que você tem medo? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem medo de começar a empreender? Por que você tem medo, por exemplo, de largar o teu emprego? O que leva esse medo? É porque eu só tenho ele como fonte de renda? Talvez seja, esse é um dos maiores medos que as pessoas têm. É porque eu não sou uma pessoa que tem... Disciplina, talvez? Que tem disciplina, ou que gosta de correr risco, porque empreender você está correndo risco e tudo mais. Então, primeiro de tudo, acho que esse é o primeiro ponto. Entender da onde vem esse medo, por que ele vem e como que você vai resolver ele. Eu tenho uma formulinha aqui que eu já vou passar para vocês, mas eu queria ouvir a resposta da Bruna para essa pergunta. Eu anotei dois pontos aqui em relação a esse medo. Se você já decidiu, não saia do teu emprego sem ter feito uma reserva de emergência. Por quê? Às vezes você está estressado, já brigou com o chefe, já brigou com todo mundo da empresa ali, já está desgostoso do negócio e decide simplesmente sair. O que você vai fazer? Antes de tomar essa decisão e realmente partir para a ação de sair da empresa, faça sua reserva de emergência. Segundo ponto, se você já tem um outro negócio em andamento, porque até como o Gabriel falou aqui, quando a pessoa trabalha o dia inteiro é muito difícil ela conseguir conciliar duas atividades. Só que se você conseguiu isso, não saia do seu emprego antes de conseguir uma maturidade financeira no teu negócio. Legal. E eu, como estratégia, eu acho que ela é muito pessoal de cada um, mas uma coisa eu já notei. Diz muito... essa estratégia, ela diz muito sobre a idade da pessoa. Por que diz muito sobre a idade? Porque para um garoto de 16 anos, 17, que mora com o pai e com a mãe, começar a empreender, a pessoa não tem responsabilidade. Se ela fizer besteira nos negócios, mas vai quebrar a empresa e abrir outra e tudo mais, então é mais fácil. É verdade. Você saiu de casa, agora você tem uma casa para sustentar, você tem um aluguel para pagar ali. Então, é mais pesado você tomar essa decisão de largar tudo que você tem hoje para arriscar no incerto. Além de casa, agora você tem uma esposa com filhos e tem a mensalidade dos filhos, além do aluguel, tem a parcela do carro, tem várias outras coisas. Então, quanto mais velho você tomar essa decisão, mais velho até um ponto, né? Porque chega uma hora que, se você tiver suas finanças bem equalizadas, só com o que gira do valor investido ali você já consegue sobreviver. Então, lá na frente, depois de ter essas finanças equalizadas, você consegue começar a empreender tranquilo, porque você não depende só da fonte de renda que você tem ali, normalmente dos 20 aos 45, 50 anos, que é o teu emprego. A maioria das pessoas tem um emprego nessa etapa, né? E depende exclusivamente dele, por isso elas não podem largar. Então,
quanto mais velho ali, o mais velho que eu digo é até ali 45, 50 anos, que é o tempo que você está normalmente em um emprego, fica mais difícil pelos vínculos e os laços que você tem. Então, se você é novinho, não tem nem choro nem vela, não tem o que perder tempo. Comece a empreender, arrisque, comece a vender coisas e tudo mais. Pegue o tino, é muito mais fácil para você. Se você é mais velho, mas então se eu sou mais velho não faz sentido, né? Eu vou ficar trabalhando aqui onde eu tô e tudo mais. Não, daí você usa outra estratégia. O que você faz? Você não abandona, não faz a loucura, né? Você tem responsabilidades, então você tem que ser responsável. Não faz a loucura de largar o que você tem, que é certo. E aí você vai começar a empreender nos horários alternativos. E hoje o mundo facilita isso, por quê? Porque a internet nos permite isso. Existem várias formas ali que a gente consegue equilibrar o nosso emprego com outros negócios. Tem negócio hoje que gira até sozinho. Você só precisa montar ele e tudo mais, investir nas coisas certas e ele... um e-commerce, por exemplo, fica lá vendendo sozinho. A hora que acabar o estoque, tá baixa no estoque. Hoje em dia, com dropship e tudo mais, você não precisa nem ter esse estoque. O estoque vem até de outro lugar. Então, hoje está muito mais fácil. E aí, essa é a dica que eu dou. Não largue tudo do dia para a noite e tudo mais e não ache que você largar, pegar o acerto da empresa e ter dinheiro é garantia de sucesso nos negócios. Pode dar muito ruim isso. Então, o que eu aconselho para você que já tem família, já mora sozinho, precisa de uma fonte de renda? Comece a empreender paralelamente. A hora que você sentir que o negócio está virando, aí sim você larga o teu emprego e você vai jogar toda a tua energia nesse negócio para fazer ele crescer mais rápido ali e te dar cada vez mais lucro ali, aumentar o teu patrimônio. Comigo e com a Bruna foi assim. Então a gente é um exemplo disso. Eu trabalhei 3 anos ou 4 anos ainda no Banco do Brasil e a Bruna ainda trabalhou na empresa dela antes da gente largar tudo e ficar só no nosso escritório, que era o primeiro negócio ali e tudo mais. Então a gente é prova viva, dá para fazer e eu vejo que é o jeito mais correto. Outra coisa, a gente começou sem dinheiro nenhum negócio. A gente não tinha um baita capital, não vendeu carro, não fez loucura nenhuma, saiu do emprego para pegar acerto e começar o negócio. Então a gente começou sem dinheiro nenhum, negócio paralelo, onde a gente não teve risco de ruína, de perder nada. A gente só tinha a ganhar com aquilo que foi o que aconteceu. O negócio depois, com anos, começou a tracionar, a virar. A gente aprendeu muito nesses anos, coisas que a gente fez errado, coisa que deu certo, coisa que não deu certo. E a hora que o negócio começou a tracionar, então olha só a transição que a gente fez com toda a segurança, sem fazer loucura. A gente nunca ficou sem ter onde morar, sem ter um carro para se deslocar, sem fazer viagem, sem jantar fora, que a gente adora, né, em bons lugares. Então a gente não precisou abrir mão de tantas coisas. E hoje a Bruna tem 30, eu tenho 31, e a gente já tem uma estabilidade, uma vida muito boa que deriva justamente desse ambiente de negócios. Então, para essa pergunta que a Bruna trouxe, né, ela mandou aqui no WhatsApp para mim: como não ter medo de sair do emprego para empreender? Olha a fórmula que a gente passou. Se você é novinho, aproveita, vai empreender, vai fazer intercâmbio. Tem tantas coisas que você aceita, né? Vamos pensar em um intercâmbio. O cara, quando é novinho, ele faz o intercâmbio, ele dorme em qualquer lugar. Se precisar dormir numa sala com 10 pessoas, tudo junto ali, em república e tudo mais. É até divertido, né? É até divertido e é bom aquela experiência. Agora, depois que você tá mais velho, com esposa, filhos, você não vai se aventurar a fazer um intercâmbio na loucura porque você já quer um pouco mais de conforto também. Você vai querer ficar pelo menos, vou alugar uma casa lá no exterior, ou quero ficar no hotel, quero ficar num quarto isolado. Então, olha só como muda, né? Então, essa é a dica, a essência que eu quero trazer para vocês. Olhe para sua idade, olhe para sua vida, e isso vai ajudar muito o direcionamento que você vai escolher e que você vai dar. Show. Muito boa essa resposta, é isso mesmo. A segunda é bem polêmica, que a gente também recebe. Essa aqui é a terceira que a gente mais recebe. E ela diz o seguinte: minha família não me apoia. Dizem que devo procurar um trabalho porque isso não é para mim. Como vencer essa barreira? E eu quero te responder fazendo uma pergunta, que às vezes a pessoa nem percebe, mas isso é uma inteligência emocional. Você, só pelo tom da pergunta, porque a pessoa diz o seguinte: minha família não me apoia. Mas por que é que você busca apoio da sua família? Porque tem muitas pessoas que paralisam porque não recebem apoio. Só que aqui existe uma ferida emocional.
Isso é um ponto importante que a gente tem que falar. E o segundo ponto é o seguinte: veja quem está criticando. Se a pessoa que está criticando, normalmente quem critica nunca construiu nada, né? Vamos ser sinceros. Veja, porque todo mundo passou por isso. Todo mundo que começou a empreender, dificilmente a família apoia, não tem? A gente, quando começou a nossa empresa de marcas e patentes, tinha alguns amigos que perguntava tudo, só que na hora de assinar o contrato não fechava com a gente, fechava com o concorrente. Mesma coisa, sei lá, quem vende bolo, por exemplo. A tia lá faz o bolo, uma delícia, só que na hora de pagar para ela, não paga. Porque quer de graça e prefere pagar para outras pessoas. Então, isso é muito comum. Todo mundo que começa a empreender passa por isso, né? Tem muita gente que fala assim, agora ele está se achando, olha lá. Só que as pessoas da sua família, como elas não estão vivendo e não estão no mesmo ambiente que você, elas confundem isso. Elas confundem tá se achando, porque você provavelmente agora é uma pessoa determinada e confiante. Então, não fique preso e buscando essa aceitação de outras pessoas, porque isso vai te paralisar. Eu acho que é uma ilusão. As pessoas acham que a vida são só flores, né? Então é uma ilusão você achar que você vai ter apoio das pessoas para algo. Vão ter pessoas que vão te apoiar, pessoas importantes, vão te dar dica e tudo mais, com certeza. E o network, você saber filtrar quem são essas pessoas e que elas permaneçam na tua vida é muito bom. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não vai te dar esse apoio. Eu olho para minha vida, né? Então é constante isso. A gente está sempre começando novos negócios e recebe crítica de tudo que é lado. E é pouco incentivo e muita pitaco, né? Muito pitaco, muita reclamação. Então vou dar alguns exemplos. Olha só, e da vida, não é nem só dos negócios, tá? Então eu queria fazer direito na Federal e eu estudava e não ia pra balada lá na época que ainda existia, né? Hoje em dia os jovens já nem sabem mais o que é isso, que já estão num outro contexto, né? Vivem dentro da rede social. Mas no meu tempo a gente ia pra tal de balada, que você saía, ia num lugar que tinha um monte de luz, som e tal, pra conhecer pessoas. Tuxi-tuxi, né? Não tinha rede social naquela época, não era só ali você ficar escolhendo pessoas na rede social pra conversar e tudo mais, digitar e tal. Você tinha que sair na noite, etc. Que era onde as pessoas se arrumavam para isso. Mas eu não fazia isso porque eu abria a mão disso para eu estar estudando. E eu lembro que meu irmão sempre me criticava muito, olha, e ele comparava muito aquilo, me dava uma raiva, porque ele virava para mim e falava, olha, você já está há alguns anos estudando, olha para você e olha para mim. Eu tô curtindo a vida aqui e a gente ganha a mesma coisa e tal. E aquilo me dava um ódio, assim, que eu falava, poxa, tá difícil aqui, cara, me dá um incentivo aí, já que não vai incentivar, ainda quer me levar para outro lado. Só que o tempo, nada melhor do que o tempo, trouxe a melhor resposta. Porque aí, com o tempo, meu irmão acabou ficando acomodado mesmo, onde ele sempre esteve, no mesmo emprego e tudo mais. E eu acabei vivendo coisas novas por uma escolha que eu fiz ali em determinado período. Ou sei lá, tem uma casa da praia lá, né? A Bruna pegou muito isso. E os meus parentes, eles sempre acharam que eu tenho a obrigação de deixar eles irem de graça na casa da praia. Presta a chave lá pra nós. Só que eu, como eu sou gestor, eu tenho a mentalidade de que, poxa, se alguém vai usar um bem, você não precisa pagar o valor integral que eu cobro quando alugo a casa, mas pelo menos uma ajuda de custo ali para manutenção do bem, para pagar um jardineiro, para fazer a limpeza e tudo mais, eu vejo como justo isso e não tenho problema em cobrar. E aí, toda vez é a mesma história. E hoje ninguém mais me pede para ir para casa lá, porque eles sabem que quando eles me pedem, eu cobro ali lá, sei lá, vou ficar 5 dias, cobro lá 500, 700, um valor que nem é um valor tão pesado, para luz, água, internet, todo o conforto, que a pessoa tem ar-condicionado. Então, tem todo coisa que quebra, e até mesmo para que eu possa reinvestir e tá sempre melhor a casa, porque eu sempre tô investindo na casa com o dinheiro que vai entrando, né, dos aluguéis e tudo mais. Então eu tenho essa consciência, mas as pessoas não entendem isso. Então elas acham que elas têm que ir de graça. Contrariei, mas faz parte. Apoio de família. Eu lembrei aqui, há 2 programas atrás, a gente falou do pessoal do The Best Açaí. Os 3 garotos queriam montar lá a rede de franquia. Os 3 engenheiros no último ano,
não queriam virar engenheiro, viram que os engenheiros estavam virando tudo Uber. E aí falaram, cara, vamos montar um negócio aí, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles contam que eles foram massacrados. Um lá ficou, acho que 3 anos sem falar com a mãe por causa disso. Pai cobrando, paguei tua faculdade até agora e você vai largar no último ano e tudo mais. Sendo que, olha a história bonita que eles construíram depois e hoje, até os parentes deles têm franquias do The Best Açaí e ganham dinheiro com um sonho, um projeto que eles acreditaram. E aí é o que eu digo, críticas elas vão vir, mas só você que está aí do outro lado sabe o tamanho do teu sonho que você carrega no peito e a vontade que você tem de fazer isso acontecer. Não tem como não ter hater, né? Então você vai ter que aprender a lidar com isso, vai ter que aprender a enfrentar isso, porque senão você nunca vai ser ninguém. E é você crescer um pouco mais, é normal, aparece gente com inveja, com ciúme, gente que quer te derrubar. E aí essa é a hora que você tem que ter lá o que a gente trabalhou no programa passado também. A alma do guerreiro, ir pro front, ir pro campo de batalha e sair fazendo o negócio acontecer. Respondido. Tá aí, respondido. Respondido, vamos para a próxima. Essa aqui é boa. Vendo, mas eu não vejo lucro. O que fazer? E isso aqui eu acho que é um erro de todo iniciante, né? Na maioria das empresas, no máximo ali 1, 2 anos, todo empresário comete isso. Que é o quê? Preço errado no produto. Reveja o seu preço. Como eu vejo empresário que é bonzinho no início, capitaliza toda uma cartela de clientes, porque ele acha que para ele ter sucesso ele tem que cobrar abaixo. Só que olha o problema disso. Ele construiu uma cartela de clientes, uma recorrência, só que ele atraiu pelo motivo errado, por ele querer ser bonzinho. E aí, no fim das contas, quando ele vai realmente fazer os cálculos e tentar tirar o lucro, ele não consegue. Por quê? Cobrou muito abaixo. Só que aí vem aquele medo do empresário, né? Ai, Bruna, mas aí o meu cliente chega aqui e fala que o meu concorrente cobra mais barato. O teu cliente já está falando que ele não é o teu cliente. Esse é o primeiro passo. Quando você pensa em montar um negócio, qual que é a tua persona, que a gente chama? Qual que é o teu público-alvo? Se você quer trabalhar com um produto de marca, de qualidade, não tem como você ofertar o mesmo valor que o teu concorrente, por exemplo. Se o teu concorrente ele oferece um valor abaixo, qual que é a qualidade do produto dele? Então, esse é o erro que eu vejo dos empresários cometerem no início, de querer ser muito bonzinho e depois perder a cartela de clientes porque não conseguiu calcular o preço certo do produto. Por isso que você não está vendo lucro. Exato. Essa questão do lucro, eu não vejo como alguém decidir empreender sem querer ter lucro ou aceitar empreender sem lucro. Eu vejo que se um negócio não dá lucro, tem que fechar as portas. Se não tem solução para ele, né? Eu vejo que, não tá dando lucro hoje, mas você sabe que vai dar no futuro, beleza? Toma as medidas necessárias para que esse negócio dê lucro. Agora, montar um negócio para viver estressado, trabalhar um monte, às vezes sai de manhã, de madrugada, cedo e volta de noite, tarde, para não ver dinheiro na conta, qual que é o sentido disso? Então, busque um outro trabalho para outra pessoa e tal, onde pelo menos você tem teu salário ali, o nível de estresse é muito menor. E aí tem manobras, né, que os empresários fazem, a maioria faz e nem percebe. E da onde que eu tiro isso? Tem um livro que eu tô lendo sobre escalando o seu negócio, e aí lá é muito interessante o que eles falam, que a única forma de você saber o seu real lucro, de você não se iludir, é olhando o fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Tudo que entrou no dia, menos o que saiu, final é o lucro. Você vai fazer isso todos os dias do mês. E aí no final você vai somar a linha de cima, que é tudo que entrou na conta, com subtrair, né, da linha de baixo, tudo que saiu. E aí você vai ter o lucro real do final do mês, pautado no extrato da conta bancária do teu negócio. Ali você vai ver de fato se está dando lucro ou não. Por que que eu digo isso? Porque a gente se apega em balanço patrimonial, em DRE, em várias outras coisas, onde muitas vezes o empresário ele maqueia alguns dados até sem saber. Você pode colocar ali ativo circulante, passivo, você coloca ali o lucro operacional. Então tem várias coisas que você manipula os dados de uma forma que eles fiquem agradáveis para você empresário,
para você achar que você está crescendo ou para você justificar, né? Ah, não, meu lucro foi revertido em crescimento da empresa aqui. Então tem várias formas nesse livro que eles falam de manipular esses dados e você acha que está crescendo o teu negócio, que está indo bem, e aí você vai pedir crédito no banco se você não consegue. E aí tem empresário que fica bravo. Mas por que o banco não me libera crédito e tudo mais? É porque a análise que o banco está fazendo, ele está vendo coisas reais que você está, de certa forma, maquiando. E isso acontece, tá? Em vários negócios é super comum, super normal. Então, qual é a melhor forma de você ver esse lucro, tá? Onde você vai mensurar esse lucro? É no fluxo de caixa, onde você vê tudo que entrou, tudo que saiu e quanto sobrou no final do mês e quanto sobrou essa sobra somada, né, no ano ali. Dali você vai conseguir extrair esses dados e também vai extrair a margem de lucro, né? Você vai ver quanto sobrou de lucro, quanto que entrou, e aí você vai ver se foi 10% de lucro no mês, 11%, 15%. Um bom número é 15%, tá, de lucro para uma empresa. Aí você investe esse 5% desses 15%, né? E fica sempre com pelo menos 10% do lucro, aumentando o teu caixa ali e deixando sempre a empresa de uma forma saudável. E uma outra coisa que eu só não falei no passado ali, na pergunta passada, só para não perder o fio da meada, que é bem importante. Eu identifiquei hoje, a gente demitiu um funcionário lá do escritório, e aí o motivo foi muito... Ele falou que estava com problemas pessoais e etc. E aí foi um papo muito engraçado até. Por quê? Agora, porque aí eu falei, fiquei curioso também. Problemas Pega o cafezinho. pessoais, né? E aí veio aquele monte de justificativa. Porque meu pai tem problema de ansiedade e eu tenho que ajudar minha mãe em casa, a fazer as coisas de casa e não sei o quê, tá. E eu identifico muito essas pessoas que elas são muito bondosas com o mundo, mas elas não são bondosas com elas mesmas. Então, se você não tem uma estrutura básica, se você não está bem com você mesmo, se você não está bem equilibrado, a pergunta que fica é: como é que você quer ajudar outras pessoas se você ainda não consegue nem dar conta de você mesmo? E isso é o que mais tem. Eu canso de ver gente que quer ajudar o mundo, mas você não deu conta nem da tua própria vida ainda. Então, primeiro resolva seus problemas, seja uma pessoa segura, com princípios, construa aí tudo de uma forma sólida, de acordo com o teu período de vida. E aí, depois que você tiver com tudo bem encaminhado na sua vida, que você vai poder ajudar muito mais pessoas sem que isso destrua a tua própria vida. Porque daí o próprio funcionário tinha problema de ansiedade e tudo mais. E aí foi isso que eu trouxe para ele. Poxa, era a tua única fonte de renda, agora já está feito, né? A gente não volta atrás. Acho que aqui homem é sim, palavra é palavra, deu a palavra, siga. Mas... você sacrificou Na minha cabeça não faz muito sentido. Como é que você vai resolver um problema? Você me falou quando você entrou aqui que você queria casar, você queria ter tua casa e tudo mais. Você não vai chegar nisso porque você abdicou a única fonte de renda que você tinha para viver às custas dos teus pais ali e tudo mais. Então não faz sentido nenhum isso que você está fazendo. E nos nossos negócios, vem muito até com a pergunta anterior, por isso que eu queria trazer esse insight. Você tem que olhar para a tua vida, você tem que entender que você é um jogador e você tem que jogar da melhor forma. Então, você tem que adotar estratégias para você que ainda não é empresário e quer virar empresário, ou entra com essa pergunta aqui, para você que é empresário e não tem lucro, calma. Então, agora eu vou estudar sobre esse negócio, vou ver o que está faltando e o que eu preciso cortar aqui, como que eu vou remodelar esse negócio de uma forma que ele dê lucro. O melhor negócio do mundo é um negócio que tem pouca despesa e muita receita, que aí sobra muito lucro, que é o que todo mundo quer. E aí você escala o negócio de forma que aumenta pouco o custo e aumenta muito o lucro. Isso aqui é um sonho. Então, sempre olhe para o teu negócio dessa forma. E aqui eu volto um pouco na pergunta anterior e já respondo essa pergunta. O negócio é feito para dar lucro. Olhe para isso que eu passei aqui para você que ficou muito no ar. Volte o vídeo daqui a pouquinho, depois que terminar a transmissão, né? Você consegue ficar salvo aqui. Volta ao vídeo e aí ouça de novo. Pouco custo, muita receita, e aí a diferença é muito lucro e você vai ser, te garanto, tá? Quem tem lucro e dinheiro no bolso é mais feliz. Não resolve todos os problemas? Não resolve.
Matei um monte de coisa que é melhor chorar dentro de um bom restaurante, um carro, né? Melhor sofrer tendo pelo menos uma boa condição do que você não ter nem para onde correr, às vezes. Então, faz parte. O dinheiro é um dos pilares importantes da nossa vida. Ele não pode ser o nosso senhor, como diz a Bíblia. Você não pode viver em função do dinheiro e matar e morrer e fazer as coisas mais absurdas porque você vive só em função dele. Porque aí no final da tua vida você vai ver que não valeu a pena. Mas você tem que entender que saúde é um pilar importante. Então você tem que cuidar da tua saúde. Dinheiro é um pilar importante na tua vida. Casamento é um pilar importante. Filhos é um pilar importante. Família. Então você tem vários pilares ali e você tem que cuidar deles. Teu jardim. Show. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. E essa aqui, quando a gente colocou em prática na Kalash, foi um divisor de águas. Que a pessoa diz o seguinte: vi vocês falando de cultura. Como fazer os funcionários respeitarem? E antes da gente trabalhar a cultura forte na nossa empresa, a gente demitiu a equipe inteira e só restou uma pessoa, né? Que ela tá com a gente até hoje. E a gente não tinha muito hábito de implementar a cultura. Só que eu e o Rafa, a gente gosta de estudar grandes empresários de sucesso que já chegaram lá. E teve um dia que a gente estava assistindo o podcast do CEO da CIMED e ele estava falando justamente isso. Como ter uma equipe, como que faz para ter uma equipe engajada, né? E aí eu lembro que ele comentou exatamente isso, que toda quarta-feira, eu não lembro se era 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, toda quarta-feira, religiosamente, ele tinha uma reunião com a equipe dele. E a gente achou muito interessante isso. A gente falou, vamos colocar isso na Kalash, vamos colocar em prática. E a partir desse momento a gente viu uma outra empresa. A gente está com uma equipe totalmente engajada, uma equipe totalmente diferente. E aí a gente vê a importância dessa implementação, né? Só que a pergunta diz, como fazer os funcionários respeitarem? Olha, não é fácil. Brasil! A gente saiu do programa passado e a gente foi lá na Barbarella. Tem lá no Rio Grande do Sul, para você que é do Rio Grande, tem em Curitiba e acho que ela quer montar outras unidades em Santa Catarina, tá expandindo ali. Maravilhosa essa padaria para você que é de Curitiba. Até conhecemos a proprietária lá, inclusive, estava trabalhando na mesa do lado por coincidência e aí a gente viu ela falando com os funcionários e já trocou uma ideia bem legal, a Ana. E aí ela nos perguntou... o funcionário explicou, nosso carro-chefe, a nossa história, da onde surgiu o nome Barbarella e tudo mais. E a gente, em princípio, não. A gente achou maravilhoso, adorou aqui a padaria, mas ninguém explicou, ninguém contou a história e tudo mais. E aí ela, nossa, como é difícil implementar a cultura, né? Eu treino, eu explico para eles, olha, quando chegar na mesa do cliente... explica os nossos produtos, a nossa cultura, o nosso carro-chefe e tudo mais, porque o cliente muda a experiência dele. Mas eu notei, comentei com ela, ela não comentou se fazia isso ou não, mas eu acho que não. Que talvez faltou algo que a gente faz hoje na nossa empresa, que mudou muito, que é muita reunião. Não tem como implementar a cultura se você não estiver batendo constantemente, fazendo reunião nessa empresa. Por quê? Porque é na reunião que você trabalha essa cultura. Então, toda semana, quarta-feira, 9h15 da manhã, eu estou fazendo reunião com a equipe toda, na qual eu fortaleço a cultura, tiro dúvidas, falo do futuro da empresa, lemos toda hora o código de éticas e princípios e valores lá da empresa. Então, toda hora a gente está trabalhando e reforçando essa cultura dentro da realidade de cada um ali do escritório, entendendo que as pessoas têm sonhos e que cada um está ali pelo seu próprio interesse, pelo salário que essas pessoas usam para viver, para fazer outras coisas, mas que se a empresa contribuir para esse sonho da pessoa, se você conseguir vincular ali, ela entender a importância da empresa na vida dela... Aí ela começa a entender a cultura e o porquê que você está pedindo para ela fazer daquele jeito e aquelas coisas. Porque senão, é cada um por si. E aí você vai pedir. A hora que você não estiver cuidando, a pessoa não vai fazer. Por quê? Porque ela não tem a consciência daquilo, ela não está com aquela cultura bem implementada. Então essa pergunta aqui foi muito legal, que a Bruna trouxe aqui. Não tem o nome de quem fez, mas...
essa questão de cultura, ela é um dos pilares fundamentais, assim, para qualquer empresa. Próxima pergunta. Essa daqui também é muito importante para quem está pensando, né? Porque para quem já está no negócio é mais difícil de resolver, mas para você que está pensando em montar um negócio. A pergunta é a seguinte: como saber se eu escolhi certo o meu sócio? Vixe. Ai, ai, ai. E o que eu vou te dizer? Porque sócio é como se fosse um casamento. O que você vê na outra pessoa que precisa ter ali para você querer casar com ela? Princípios, valores. Na sociedade não é a mesma coisa. Então, primeira coisa que você tem que ver, se você, né, pensou ali, decidiu uma pessoa ali para ser o seu sócio. Só amigo, só essa justificativa pode ser que dê problema. Por quê? Primeira coisa que tem que analisar, princípios e valores, porque senão vai bater lá na frente, princípios e valores batendo, vai dar choque, não vai ter como perpetuar o negócio. E um outro ponto muito importante são habilidades complementares. Isso eu acho que é a melhor coisa para se fazer quando você pensar em montar um negócio com alguém, que é, por exemplo, a Bruna, ela tem competência, ela é muito comunicativa e ela se dá bem nessa área. Qual que é a habilidade do Rafa, por exemplo? Tem que se complementar, porque se a gente tiver a mesma habilidade, como que a gente vai conseguir ter um negócio escalável? Eu acho que é assim, ó. Sócio é igual casamento, como a Bruna trouxe. Não existe cônjuge perfeito. É um erro. Você vai estar sempre querendo mudar de cônjuge se você quiser um cônjuge perfeito, porque a simples condição de ser humano já é uma condição de ser uma pessoa que é imperfeita. Mas existem pessoas mais perfeitas que outras ou menos imperfeitas que outras. Então, e dentro daquilo que você acredita que é a pessoa ideal para você, quanto mais distante essa pessoa for daquilo que você acha que é ideal, mais problemas vocês vão ter lá na frente, num relacionamento. Por quê? Porque quando começam a aparecer as divergências, aí começam a dar os conflitos. E aí ou vocês vão ter que alinhar e chegar em acordos, ou vocês vão se matar. Não tem muito. E na sociedade conta muito isso. É legal essa questão de complementar sócio. E da onde que vem isso? Do casamento. Uma mulher, ela é o quê? Ela é complementar a um homem. A cabeça da mulher é diferente, ela é mais sensitiva. O homem é mais racional, o homem tem testosterona. O homem é mais explosivo. Normalmente, né? O homem tem características diferentes e a mulher, ela é o complemento do homem. Então, qual que é a sociedade perfeita? Aquela que tem sócios que se complementam em habilidades e tudo mais, mas com princípios, valores e propósitos iguais, ou parecidos, pelo menos, tá? Exatamente igual é difícil, mas parecido. Porque senão vai dar muito conflito e vocês provavelmente não vão a lugar algum. Muito bom. Essa pergunta eu deixei mais pro final, porque essa aqui é a pergunta campeã que a gente recebe no nosso Instagram. E ela diz justamente isso sobre casamento. Tentei empreender com minha esposa, mas não deu certo. O que vocês fizeram para conseguir? Oramos. Senhor, dai-me paciência. Todo dia uma oração. Ai. Hoje nós vamos conseguir. Não, mas assim, a gente até falou sobre isso no programa passado, que é justamente dominar o autoconhecimento. Isso é um ponto muito importante, porque você se conhecendo, você consegue se relacionar com a outra pessoa. O segundo ponto muito importante é a arte de fazer acordos. Então, por exemplo, o que mais dá conflito entre casal que empreende é justamente misturar, não ter essa separação, assim, por exemplo, eu tô em casa, eu tô falando de negócio, de algum problema. Isso eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita até tal horário a gente fala sobre empresa, depois desse horário só no dia seguinte. Porque eu lembro que no começo, quando a gente montou a Kalash, era 3 horas da manhã, era 2 horas da manhã, era 1 hora, passava a madrugada inteira às vezes falando de problemas. E chegou num ponto que a gente misturou tantos negócios que começou a ficar pesado. E aí a gente conseguiu identificar isso e falou, opa, vamos começar a separar, fazer acordos para justamente se perpetuar e ser algo gostoso, né? Eu acho que o mais difícil é separar os papéis.
papel de marido e o papel de empresário. Se você misturar, pode dar certo? Pode, mas eu acho que é mais difícil. Por quê? Porque a natureza é distinta, né? É diferente como você fala com um sócio, que às vezes a gente tem um posicionamento mais firme, do que como você trabalha na sua casa. Não que você não tenha posicionamentos firmes em casa, mas a forma de trato é diferente. Um é um trato profissional. Vocês estão ali empenhados juntos, até falando mais firme, para resolver um problema de negócio. Então, não pode ter tanto sentimento. É muito mais racional, lógico. Em casa você tem mais sentimentos, normalmente, né? Onde você até, às vezes, tem posturas que você não tem na empresa. Porque na empresa você sabe que aquelas posturas acabam com o teu time, com os funcionários e tudo mais, e que ali você é um líder, e o líder ele tem que ter uma imagem forte, uma imagem positiva, de trazer coisas boas para as pessoas e tudo mais. E às vezes na tua casa é um ambiente de descontração, onde você quer estar mais relaxado, onde você quer tirar um pouco essa imagem de empresário e tudo mais, e você quer ficar mais confortável. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Se você souber separar enquanto casal, o casamento é em casa e na empresa 100% é muito difícil, tá? Mas pelo menos que chegue ali em 90%, vocês entendendo isso, já é um grande avanço, assim. Acho que é o segredo, assim, que eu vejo para nós enquanto casal, é essa distinção. Isso é legal, porque eu lembro que vários funcionários já comentaram com a gente, né? Nossa, como que vocês conseguem empreender em casal? Porque eu já trabalhei em empresa que os donos eram casais, só que eles traziam as brigas de casa para a empresa. E aí eu lembro que teve uma menina que comentou comigo, ela falou, nossa, Bruna, era tão difícil, porque eles chegavam na empresa com aquela cara fechada, o ambiente ficava pesado, ninguém queria trabalhar, então olha como isso é difícil, né? Teve discussão em casa, isso é normal, né? São duas pessoas diferentes, discutem, só que chegar a trazer para dentro do escritório, aí é um problema. Porque daí vai mexer na produtividade dos funcionários. Porque, querendo ou não, ninguém tem culpa do teu relacionamento. Os teus clientes não têm culpa que você brigou ou discutiu com o seu marido e vice-versa. E muito menos os funcionários. Imagina que chato, né? Todo mundo chegou feliz na empresa, chega o dono lá com a cara fechada, bravo, deixa o clima pesado. Então, essa é uma separação importante também para fazer. Exato, e a gente está chegando no finalzinho do programa. Queria aproveitar esse momento especial para, como sempre, convidar você que está aí ainda, que não se inscreveu aqui no canal, para quem está no YouTube, não curtiu, não deixou um comentário aí com dicas, dizendo se vocês estão gostando, não estão gostando, com dica de tema, né, que vocês querem, perguntas, questionamentos. Quem tá no Spotify pode dar um curtir aí também, salva aí na tua playlist já para você estar sempre acompanhando o nosso canal. E quem tá no Instagram, não esqueça, Casal de Negócios, ou os ouvintes da rádio também, né? Você tá ouvindo aí, voltando para casa, voltando do trabalho, pega seu celular já, Casal de Negócios CEO, CEOS. Segue a gente lá, manda direct, manda pergunta, segue o grupo do WhatsApp, que a gente está aqui sempre contribuindo para deixar o programa e a vida de vocês mais fácil, melhor. Gostei, Bruna, desse formato de responder perguntas e tudo mais. Quem tá aí já comenta no Instagram também, aproveita e comenta no YouTube. Vocês gostaram desse formato de perguntas e respostas? E se gostou, já deixa uma pergunta, que aí a Bruna vai acumulando mais e a gente faz mais programas nesse formato. Para quem não me conhece, não, tô começando o programa, né? Tô terminando. Eu sou Rafael Rodrigues, foi um prazer estar com vocês, nessa audiência maravilhosa que sempre deixa muitas curtidas, muitos comentários. E essa é minha esposa Bruna, que sempre traz uma frase, sensacional para acabar o programa com chave de ouro. Como passa rápido, né, gente? Hoje a minha frase é uma pergunta para você refletir sobre o que você tem feito na sua vida. E é justamente isso. O que você vai fazer da sua vida? Pense nisso quando você for dormir, porque você não pode ficar estagnado.
Muito obrigada pela companhia, pela confiança que vocês têm. Um grande beijo, até a próxima semana. Fechou, gente. Obrigado mais uma vez, um programa incrível. Muito obrigado você, ouvinte aqui da Rádio Evangelizar. O nosso muito obrigado para você. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, tá? Você pode acompanhar pela rádio e lá no YouTube e no Spotify da Rádio Evangelizar também em vídeo. E segue o Casal de Negócios lá também. Casal de Negócios CEOs. CEOS. Segue a gente lá, Rádio Evangelizar. A gente te espera para a próxima edição do nosso Volta para Casa com o Casal de Negócios. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.